deputado federal Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, que foi um dos responsáveis ali pela prisão do careca do INSS, ele deu uma entrevista e ele soltou uma bomba aqui ao vivo e eu tenho certeza que vai te surpreender. Nesse editorial, a gente vai comentar aqui sobre várias matérias aí que saiu e uma delas também é aquela eleição que teve lá nos Estados Unidos, mais precisamente lá em Nova York, onde o que aconteceu lá pode refletir muito aqui para o Brasil e serve para a gente abrir os nossos olhos, porque a direita se dividiu e a esquerda acabou tomando conta aí do poder. Nesse editorial a gente tem muita matéria aqui para comentar. Meu nome é Samuel Fernandes, eu sou analista de negócios e a gente está aqui no canal Editorial Central. Então já vai deixando o seu like, já comenta aí, já ajuda o nosso canal a bater a nossa meta de 10 mil inscritos. Vamos primeiramente aqui colocar uma publicação de um trecho de uma reportagem aqui do Luiz Barsi, onde ele se diz assim indignado mesmo, porque o Brasil hoje ele virou um país que assim, para defender bandido é ótimo, e aqui ele dispara contra esse pessoal aqui. Preste bastante atenção, olha aqui. O país onde tem gente que gosta de tratar bem bandido, de defender bandido, parece que a polícia tá cometendo crime ao entrar numa comunidade. Parece que o policial tá cometendo um crime ao reagir a um assalto. Minha gente, um homem andando com uma faca numa estação de metrô, ele tá lá fazendo o quê? A gente tem que incentivar a polícia. Polícia que trabalha dentro da legalidade. Se tiver desvio de conduta, vai ser investigado, vai responder por isso. Agora, entrou na comunidade, a polícia recebendo uma chuva de bala, vai o quê? Tacar pedra, flores, mostrar a Bíblia. Vamos respeitar a inteligência dos nossos policiais. A gente precisa incentivar os nossos policiais, que já não são incentivados pelo salário que ganham, que é uma miséria. Então que pelo menos seja incentivado pelo nosso povo. Até porque, se em determinado momento esses policiais realmente se intimidarem por esses críticos de poltrona, esse tipo de gente que só anda de carro blindado, fica em mansão, a gente tá lascado. Oi, polícia, por favor, tô aqui no meio de um tiroteio. Ah, não posso fazer nada. Mataram a Beatriz aqui em São Paulo, eu não vi direitos humanos falando sobre isso. Mataram a senhorinha com carrinho de bebê, eu não vi nenhum direitos humanos falando sobre isso. A moça na linha amarela no Rio de Janeiro, na linha vermelha, linha amarela, não vi nenhum direitos humanos falando sobre isso. E tem gente que quer criminalizar os policiais. Ó, tá tudo invertido. Enaltecer o trabalho policial é obrigação de todos nós. Meus amigos, não tem como assim a gente engolir isso aqui calado, porque ultimamente aí, os direitos humanos ele está servindo como direito dos bandidos, porque se tinha algum direito para defender tinha que ser o do cidadão de bem. Igual ele relatou aqui, a gente está vivendo aqui num país onde só o traficante, só o bandido, ele faz parte dos direitos humanos e o resto de tudo que acontece, aí fica difícil da gente levar a sério um país que está fazendo tudo isso. Vamos colocar aqui agora uma publicação, como a gente fez aqui a introdução do vídeo. Esse aqui é o deputado federal, que é o Alfredo Gaspar, que ele é o relator da CPMI do INSS. E ele está comentando aqui sobre a prisão do careca, que era um dos principais responsáveis ali por aquele rombo de mais de 6 bilhões de reais dos aposentados. E aqui ele está comentando aqui sobre a questão de uma delação premiada que pode vir a acontecer, porque se ele realmente abrir o bico ali, a gente tem certeza que muita gente vai cair. E por isso que é tão importante uma CPMI como essa, que foi colocada ali, duas pessoas aí que estão fazendo um trabalho excelente, que é o senador Carlos Viana e ele, que é o Alfredo Gaspar, que é o relator. Preste bastante atenção nesse vídeo. Olha, se o careca do INSS delatasse, colaborasse, a República cairia. Ouça o que eu estou lhe dizendo, a República cairia. Ele não falou nada lá. Não, cada um faça a sua interpretação, mas a República cairia. A República do PT. Olha, eu acho... Ou toda a República de trás também. Eu acho que não sobraria pedra sobre pedra. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Se o careca quisesse prestar um serviço ao Brasil, a República cairia. Quanto careca ficou para ele? Eu acho que o careca aí trabalhou com mais de bilhão. O quanto ele ficou especificamente para ele, não sei. Sei que foi o suficiente para se manter o silêncio até hoje. Está preso. Está preso na papuda, mas muita gente trabalhando que para ele ser solto. Não está solto porque essa relatoria caiu em mãos de um ministro que está comprometido em esclarecer os fatos, que é o ministro André Mendonça. Essa foi a sorte do brasileiro aqui nessa questão, porque a gente viu que se dependesse realmente
de outros ministros do Supremo Tribunal Federal, talvez aí não teria ninguém preso hoje. Porque essa lei brasileira, que a gente sempre tem falado aqui, ela eu acho que devia rever muita coisa, porque imagina só, um investigado de roubar bilhões do povo brasileiro, às vezes chega ali naquela investigação, dentro da CPMI, já chega ali com habeas corpus, impedindo, dando direito para ele, na verdade, de nem dizer a verdade. Então aí, como que a gente leva a sério uma situação como essa? Mas nesse caso aqui da CPMI do INSS, tá nas mãos aí do ministro André Mendonça, porque por tudo que indica, agora tem tudo para ficar assim mais séria aí essa CPMI, porque o Brasil hoje está cansado de ver a impunidade com essas pessoas aí que tanto prejudica o povo brasileiro. Agora a gente vai comentar aqui sobre um assunto também que vai tirar qualquer dúvida de todo mundo aí, sobre a questão que a agenda da esquerda no mundo, que é aqui, ó, essa questão que a gente vai colocar aqui agora, que é o Cardoso Mundo, que ele é uma das pessoas aí que é bem influente no Instagram, que ele é um influenciador de direita que está comentando sobre a eleição que teve lá em Nova York. E ele está explicando aqui para todo mundo o que realmente é a ideologia desse pessoal, que foi ali um muçulmano que ganhou para prefeito de Nova York. E depois a gente vai colocar outro vídeo aqui para complementar isso, onde traz para nossa realidade aqui o que não pode acontecer jamais, que é a direita se dividir e deixar a esquerda tomar conta aí. Olha só esse vídeo. Novo prefeito de Nova York vai investir 65 milhões de dólares para mudança de sexo para crianças. Entenda uma coisa, esse aqui é o novo prefeito, ganhou agora o primeiro prefeito muçulmano e socialista de Nova York. Presta atenção, muçulmano e socialista de Nova York. A pergunta é, será que a religião dele apoia a mudança de sexo? Não apoia. Para crianças, então, aí que não apoia mesmo. Mas por que ele está fazendo isso? Porque a visão deles, a missão deles é enfraquecer e destruir o Ocidente. É enfraquecer e destruir o povo cristão. E eles cumprem a agenda da esquerda. Por isso que eu digo para vocês, abram a consciência, busquem aprender, busquem estudar, façam o que vocês tiverem que fazer para poder se libertar desse sistema invisível, dessa prisão mental. Porque no futuro breve, nós não poderemos mais resistir aos avanços dessa gente. Ou nós, cristãos, nos levantamos agora, ou não poderemos mais nos levantar. Novo prefeito de Nova York vai investir. Foi muito bem explicado, ele levantou uma das hipóteses ali, mas a gente sabe que o que ele quer é muito mais do que isso, é cumprir realmente toda a agenda, toda a ideologia esquerdista, que é aquela que descriminaliza o total, é o desencarceramento em massa, é crime e não ser considerado crime quando é pequenos roubos. Isso aí sempre precisa acontecer mais. E aí, felizmente, em Nova York, que é uma das principais cidades do mundo, vai ter um socialista comunista comandando ela, e a gente vai ver o regresso total. E quem comentou sobre isso também é um cidadão que mora lá nos Estados Unidos, é um brasileiro, que a gente trouxe aqui para complementar nesse vídeo. Olha só, a gente vai colocar aqui agora. Como Mandani ganhou a eleição em Nova York, imagina numa cidade onde você tem um monte de partido. Partido da causa dos gatos, proteção de gato, partido da causa democrática, partido democrata, partido republicano. Para cada partido que endossa você, imagina no Brasil aí, os partidos do Centrão, todos endossando um candidato, o seu nome aparece uma vez na cédula. Ou seja, o Mandani estava aparecendo 3 vezes na cédula. Enquanto o Como, que foi o segundo colocado, aparecia uma vez, independente, lá embaixo no canto direito. Ou seja, a cédula tinha 3 vezes o nome de um, 2 vezes o nome do outro, uma confusão tremenda. Isso é uma coisa. A outra coisa, você imagina uma eleição onde você pode entrar, falar, vim aqui pra votar. Tá bom, toma aqui uma cédula, vota, tá votado. Tem pessoas que estão relatando que votaram 4 vezes, em 4 locais diferentes. Por quê? Porque Nova York não exige identidade, ou seja, quem foi legal, quem for terrorista, quem for cidadão, quem já morreu, quem não morreu, pega a identidade do outro, ou aparece para vir votar pelo meu avô, qualquer um pode votar em Nova York, quantas vezes quiser. Esse é o outro motivo que ele ganhou. E também tem a pataquada da direita, como sempre. No Brasil, pataquada. Nos Estados Unidos, pataquada também. Como ganhou, perdeu, as primárias do Partido Republicano. O que ele fez? Em vez de endossar o Silva, que ganhou a eleição no Partido Republicano, as primárias, não. Ele lançou a candidatura dele independente. Ou seja, ele teve lá 30% e 40% dos votos e o Silva teve 17%. Se juntasse os dois, ganhariam do Mandani. Então é isso. Então a direita se dividiu, as pessoas não chegaram a um acordo e aí o radical socialista islâmico, pela primeira vez na grande capital dos Estados Unidos, ganhou a eleição. E vai ser assim por muito
muito tempo. Agora vamos ver se os nova-iorquinos aprendem a lição. A cidade vai quebrar, o crime vai aumentar, as pessoas querem tudo de graça, então vai haver fuga de capitais, porque ele quer taxar os bilionários que mantêm a roda girando. Isso só fica bom pro Texas. Pra aqui, pro Texas e pra Dallas. Por quê? Dallas está abrindo a Stock Exchange, né? a Bolsa de Valores. Os bilionários de Nova York vão todos fugir pra onde? Pro Texas, onde não tem imposto estadual. Os estados e cidades democratas se destruindo com autofagia e os estados republicanos prosperando, crescendo e tocando a máquina americana. Foi por isso que o Mandani ganhou a eleição, por causa de todos esses fatores. Agora, uma situação que não dá para entender de maneira nenhuma é uma cidade como Nova York, que tem um sistema eleitoral também assim tão fraco. Não dá para acreditar que realmente foi isso que fez acontecer aí a derrota aí da direita lá em Nova York. Então a gente vê aí que a situação, meu amigo, ela é complexa demais, porque se a direita continuar também nesse pique aqui de se dividir, de não se unir contra o Lula em 2026, a gente corre sério risco de ter mais 4 anos aí do governo Lula aqui no Brasil. E a gente sabe que isso aí seria o fim, exatamente o fim do Brasil, se isso realmente vinha acontecer aqui. Agora, para a gente mudar um pouco de assunto, vamos colocar aqui outro vídeo que é daquele pessoal lá do MBL, que é o Renan Santos, que foi republicado aqui pelo Vinícius Carrion, onde ele diz que o Renan Santos, do MBL, detona a Ana Campanholo e todos os políticos que se elegeram nas costas de Bolsonaro e que hoje não querem seguir a sua aliança. Esse aqui é um cidadão também que na época, quando surgiu aí o MBL, eles aproveitaram muito, todos ali do partido do MBL, quis aproveitar a onda do Bolsonaro e agora eles mudaram aí completamente, porque eles agora se dizem ser o pessoal da direita, da verdadeira direita aqui no Brasil. Tem lógica, a gente não acredita em muita coisa que esse pessoal fala que não, mas nesse vídeo aqui, ele tá mostrando aqui alguns fatos que eles acreditam. Olha só aqui esse vídeo. Viram o Insta da Campanholo hoje? Agora Eduardo Bananinha está enquadrando ela. Ele tá certo em enquadrar ela. O Eduardo Bolsonaro está certo. Eu falei isso no Twitter, eu repito aqui. Virou bagunça. Sempre foi. Mas assim, na hora de se aliarem com os Bolsonaro, aí de defender tudo que os Bolsonaro querem, irem em manifestação, subir em palanque, receber vídeo, receber apoio, se eleger por conta do Bolsonaro, aí todo mundo gosta. Eu quero lembrar, a Carol Detoni foi do MBL. A Carol Detoni concorreu em 2016, o Rio vai lembrar, pra vereadora. Sim. Sem apoio do bolsonarismo. Ela perdeu. Aí, em 2018, 2 anos depois, ela já era bolsonarista. Aí ela ganhou. Pô, a Carol Detoni deve tudo aos Bolsonaro. Pra quê? Pra agora que os Bolsonaro estão na luta lá pra salvar o Bolsonaro da cadeia, precisando montar uma estratégia pro Senado pra ela se virar contra. Veja, eu não concordo com a estratégia deles. Eu quero destruir o bolsonarismo. Eu acho que o bolsonarismo é um problema. Agora, eu estou analisando a ética interna, né? O sistema de relações deles, vínculos e tal. Quer dizer, ela não pode esperar uma eleição? Essas moças são novas. A Carol Detoni, nem sei, deve ter 30 e tantos anos. Essa moça não é... Não tem 60 anos. Ela não pode esperar a próxima eleição. Tem que ser na velocidade dela. Então, que é isso? Não tem... Quer dizer, na hora da parte boa do Bolsonaro tá junto. Aí depois, não, eu tenho um plano, eu tenho uma estratégia política aqui no Estado. Não, porque... Não o quê? Vocês cativaram o culto à personalidade do Bolsonaro. Nenhuma de vocês reclamou quando botaram o Jair Renan aí. É ou não é? Tomaram a direita, tomaram o antipetismo com um bando de retardado dos bolsonaristas, aí tava tudo bem. Aí agora não, aí os planos, né? A Carol Detoni precisa ser senadora agora. Espera aí, moça! Espera, se não fosse o Bolsonaro, você estaria, sei lá, dando aula em Caxias do Sul. Sei lá o que você tá fazendo da tua vida. Não sei. Aí fica aí não, porque... Não nada. Esse pessoal aqui, a gente, no início da trajetória deles, eles veio com um discurso totalmente diferente. Agora eles querem se falar que é a direita do Brasil. Mas isso aqui é muito perigoso, esse pessoal aqui. Não que eles tenham tanta influência para conseguir, assim, cargos aí importantes, como senador, isso aí não. A questão é, assim, eles... conversarem sobre esses temas aí de certa forma aí para tentar pegar alguma beirada aí de algum ponto que envolve sempre o Bolsonaro. Então a gente viu aí que eles criaram aquele partido de missão, não sei o que, e aí esse aqui é o candidato à presidência da República desse partido. Isso aqui a gente não pode dar nem muita moral, nem muita confiança não, porque não tem tanta relevância no cenário nacional aí. E agora, pra gente continuar, vamos colocar aqui uma publicação
onde traz aquela situação que o ministro Alexandre de Moraes, ele foi até o Rio de Janeiro para ver toda a situação que estava acontecendo lá, daquela mega operação. E aí, o STF está mandando a Polícia Federal agora abrir um inquérito para investigar o crime organizado, porque agora eles querem entender como que funciona as regras do mundo do crime lá dentro das favelas. E aqui nesse vídeo a gente vai trazer uma publicação aqui do Globo News, que foi republicada pelo Danúzio Neto, que comenta sobre essa situação também. Olha só. Aqui na DPF das favelas, foi uma decisão unânime do Supremo Tribunal Federal e no seu artigo 14 diz o seguinte, que a Polícia Federal deve investigar indícios concretos de crime de repercussão interestadual e internacional e que exijam repressão uniforme, bem como garantir equipe e dedicação exclusiva com a finalidade de atuação permanente e dedicada à produção de inteligência e de condução de investigações sobre a atuação dos principais grupos criminosos violentos em atividade. A União, e aí o ministro está fazendo cumprir essa decisão, deve garantir o incremento, os recursos, energia, pessoal necessários para garantir a capacidade de dinheiro, de orçamento, de recursos humanos dos órgãos federais como um todo e dar máxima prioridade a isso. Ou seja, uma investigação permanente, focada no Rio de Janeiro. Perguntei para uma fonte agora se isso significaria, por exemplo, investigar a própria operação realizada na Penha e no Alemão, e a minha fonte, com acesso a essas discussões no Supremo, diz que não, que os objetivos são esses que eu acabei de citar. Olha o tanto que a jornalista da Globo aí, que é a Natuza, o tanto que ela tenta levar a situação para tentar manchar aquela mega operação que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, fez. Isso aqui ele sempre tenta levar para aquele lado, para tentar, de certa forma, manipular a população que está assistindo aqui. Porque eles não vão cansar enquanto não conseguir aí tirar o governador do Rio de Janeiro, mas isso a gente acredita que não vai acontecer, porque a verdade ela está sendo dita. O ministro Alexandre de Moraes, ele foi lá pessoalmente ver tudo que aconteceu com a inteligência da Polícia Militar e viu que realmente o que aconteceu foi que trocaram tiro com verdadeiros bandidos e que não tinha inocente nem vítima da sociedade naquela ocasião lá de maneira nenhuma. Então a gente viu isso acontecendo aí e a grande mídia sempre tenta distorcer esses assuntos como a gente está acostumado. Então hoje é muito mais fácil a gente achar um canal no YouTube que traz as informações de qualidade, sem nenhum viés de tipo aí que tenta manipular a população e tentar escancarar a verdadeira situação que acontece no Brasil afora. Pessoal, então foi isso. Essa aqui foi as informações que a gente trouxe nesse editorial. Se você gostou, deixe seu like, comenta e ajuda o nosso canal a bater nossa meta de 10 mil inscritos. Tamo junto aí, até o próximo vídeo. A gente tem muita matéria para trazer aqui para vocês. Tamo junto, até o próximo vídeo.